Morreu hoje aos 75 anos, vítima de um câncer de pulmão, Rita Lee, a nossa rainha do rock. Mas esse foi só um título, a Rita foi muito mais que isso, ela foi pioneira, ousada, transgressora, ela circulou com muita facilidade por outros gêneros além do rock, foi cantando pop romântico com o seu marido Roberto de Carvalho, que ela atingiu o auge do sucesso, ela ajudou a modernizar a MPB, participando da Tropicália, ela gravou discos de bossa nova, ela fez sucesso na TV, com os Mutantes e o Ronnie Von nos anos 60, com seus clipes e especiais para a Globo nos anos 70, mais tarde como apresentadora e comentarista num programa próprio na MTV Brasil e na primeira formação do Saia Justa da GNT, um programa de bate-papo feminino que existe até hoje. Eu tive a sorte de conhecer pessoalmente, entrevistar com exclusividade a Rita quando eu era um jovem repórter de jornal em 1992. É com muita tristeza mesmo que eu resgato um vídeo gravado ano passado, onde eu conto de forma rápida a trajetória da Rita e esse meu contato com ela. Logo que eu soube da morte hoje, eu me lembrei, até com certo alívio, que a Rita recebeu uma bela homenagem em vida ano passado. Porque é bacana homenagem em vida, não adianta homenagear depois que a pessoa não está aqui. Ela ganhou um Grammy, o maior prêmio da música pelo conjunto da obra. E eu me lembrei que eu também celebrei aqui a obra e a vida da Rita na ocasião desse prêmio há uns 9 meses. Como meus vídeos de música têm menos alcance que os de política, esse meu depoimento continua inédito para muita gente, então eu não vi sentido em contar a história de novo. Segue o meu vídeo da época. Descanse em paz, minha eterna musa, minha rainha do rock, todo o meu carinho e sentimento para o Roberto de Carvalho, filhos e famílias. Com vocês, uma rápida história da Rita Lee e a minha história com ela. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Se você está pensando que esse não vai ser um vídeo sobre política, pensou errado. Eu tive a oportunidade de conhecer e entrevistar a Rita Lee com exclusividade, só eu e ela numa sala de hotel, quando eu era um jovem repórter. Eu nem imaginava na época quão rico esse material ficaria. Quão disposta a Rita Lee estava para revisar a vida e a carreira dela para mim. Porque por coincidência a entrevista aconteceu num momento bem difícil da vida da Rita. O ano era provavelmente 1992, ela estava rodando o Brasil com uma turnê acústica, onde ela cantava com um único músico, um violonista que era amigo dos filhos dela. Deixa eu ver se está aqui o disco, esse aqui, ó. A turnê Bossa and Roll, que rendeu esse disco ao vivo, do mesmo nome, né? E essa turnê passou por Uberlândia. Eu entrei em contato com a produção e consegui a entrevista, que eu gravei numa fita cassete, transcrevi na máquina de escrever, naquele esquema pergunta e resposta, ping-pong, publiquei, pedi autorização para o meu jornal para vender a matéria, porque realmente o material ficou muito bom, e eu já era um empreendedorzinho, e saiu em vários jornais através da agência Estado, que pertence ao Estadão. Meu único arrependimento foi ter apagado a fita, porque a gente fazia isso, a gente reaproveitava fitas, porque fitas não eram baratas, e o jornal que fornecia. Mas enfim, eu nunca me esqueci dessa entrevista, porque ela foi muito reveladora, e porque eu já era um grande admirador da Rita Lee, principalmente da fase com os Mutantes e com a banda Tutti Frutti. Eu vou voltar a falar disso. Eu acho que a entrevista rendeu mais do que era de se esperar de um papo com um jornalista do interior, porque a Rita estava num momento único e doído. Ela tinha se separado do marido, o excelente músico e produtor Roberto de Carvalho, e tinha voltado aos palcos nesse formato pocket, cantando seus hits em ritmo de bossa nova, junto com canções de outros autores e só com um violão acompanhando. Mais tarde, nas biografias e nas autobiografias que a Rita escreveu, eu fui saber que ela também estava lutando contra outros fantasmas internos, porque nessa época, na época dessa turnê e da separação, a Rita, que tinha consumido vários tipos de droga, como quase todo músico de vanguarda dos anos 60 e 70, tinha descoberto uma droga nova, que ela não curtia antes e passou a curtir bastante. O álcool, a cervejinha, o escão, a vodka. A Rita estava separada do Roberto e enfrentando o alcoolismo. Mas eu cheguei para a entrevista sem saber disso. Era um dia lindo, ela estava sóbria e eu era um fã meio ressentido. Me incomodava o fato de que ela tinha trocado o rock and roll tradicional pelo pop radiofônico, que tinha feito ela ficar bem famosa nos anos 80. Olhando em perspectiva,
não tinha nada demais, ela estava seguindo em frente. Foi a época em que ela trocou teatro pequeno por ginásios e estádios, ganhou muito dinheiro, gravou discos em espanhol para o mercado latino. Mas todos nós, fãs de Mutantes e da Rita Lee com o Tutti Frutti, torcemos o nariz para a fase Rita e Roberto, porque era muito melosa, muito romântica, muito antenado com a sonoridade pop da época. A gente sentia falta dos solos do Luiz Carlini, do Tutti Frutti, a gente sentia falta da experimentação sonora dos Mutantes, enfim. Éramos jovens, roqueiros, numa época em que ser roqueiro era um manifesto, um estilo de vida. E eu quis mesmo explorar na entrevista algumas coisas desse passado mais roqueiro, que ela tratava com certo desdém na época do Roberto. Depois ela voltou pro Roberto de Carvalho, estão juntos até hoje. Eu acho o casal lindo e curto até as músicas adocicadas deles, as mais babas. Porque a gente evolui, ainda bem, o amor é lindo. Mas voltando à entrevista, ela não desconversava quando eu resgatava o passado, pelo contrário, se aprofundava. De uma forma que eu mesmo não esperava. O título que eu usei na reportagem foi algo assim: Rita Lee sobre os Mutantes, ainda dói. Porque ela falou que a banda deu um pé na bunda dela. Ela tinha vivido um grande amor de adolescente que durou anos com Arnaldo Batista, baixista e depois tecladista dos Mutantes. Chegaram a se casar. E foi já no tempo dos Mutantes que a Rita Lee começou a mostrar para o Brasil uma coragem, uma ousadia, uma postura pública que foi muito importante para a emancipação da mulher brasileira naquela época da ditadura e nos anos vindouros. Enquanto a Jovem Guarda, com a Vanusa, Vanderleia, estavam cantando sobre beijinho, romance platônico assexuado, a Rita estava aqui, com os Mutantes, com o pessoal da Tropicália, misturando brasilidade com guitarra elétrica, levando guitarra elétrica com Gilberto Gil para grandes festivais de música. Quando 1 ou 2 anos antes, o mesmo Gilberto Gil estava em passeata contra a guitarra elétrica na MPB junto com a Elis Regina. Olha como era o negócio. O disco de estreia dos Mutantes, esse aqui, tem muita psicodelia e experimentação, que é uma contribuição da Tropicália. Claro que a ditadura militar censurou várias músicas, mas, para usar um termo da época, eles desbundaram cada vez mais. Os Mutantes não provocaram a ditadura com letras políticas. Faziam referências a drogas de uma forma que o censor da época nem percebia. E em 1970, anos de chumbo, estavam lançando discos como esse aqui, A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, que tem a Rita na cama com o Arnaldo e o Sérgio, o trio original dos Mutantes na capa. É um absurdo para a época. Ela era uma menina linda, poderia ter ficado dócil, feito o jogo do sistema, da indústria da música. A indústria da música tentou domar o ímpeto dela. Ela chegou a participar de uma grande turnê misturando música e moda que a Ródia produzia, que rendeu aquele disco. Esse álbum aqui tem um hit falando sobre José e Maria, vendeu bem, mas quando a gravadora pediu outro disco, ela foi fiel a quem? Aos Mutantes. Fez esse disco aqui, que é assinado por ela, mas na verdade é um disco dos Mutantes completo, nas composições, na performance e tudo. Mas os Mutantes não tiveram com a Rita a mesma consideração. Eles queriam que a Rita cantasse que nem a Janis Joplin, que tinha aquele vocal blues rasgado, um alcance vocal muito grande, e não era da Rita, não era dela. A voz dela era menor. Ela acabou demitida, não sem antes deixar uma discografia com os Mutantes que é endeusada por vários músicos famosos no mundo. Kurt Cobain do Nirvana pagava pau. Sean Lennon, filho do John Lennon, ama. David Byrne do Talking Heads fez ficar popular. Todos se dizem influenciados pelos Mutantes. Só isso já valeria um prêmio pelo conjunto da obra. Mas não. Depois de demitida, ela seguiu em frente, gravou um disco com uma amiga, Lucinha Turnbull. Esse disco foi rejeitado pela gravadora, mas eu tenho essa linda versão pirata, produzida no exterior. E voltou com o projeto Rita Lee Tutti Frutti, com quem ela gravou vários discos. O Tutti Frutti, nos anos 70, com destaque para esse aqui, que é o que tem Ovelha Negra. Um grande clássico. Foi nessa época que ela conheceu o Roberto de Carvalho, que chegou a participar do Tutti Frutti na última formação com a Rita. E passou do estrelato para o mega estrelato no Brasil. Porque ela largou o Tutti Frutti e ficou com o Roberto. Nós, roqueiros, achávamos tudo pop demais. Mas ouvindo hoje músicas como Lança Perfume e Mania de Você, a gente vê a importância das letras dela para as mulheres. Ela falava com muita naturalidade coisas como me deixa de 4 no ato, me enche de amor, e era elegante, era ok. Até então Roberto Carlos podia cantar música de motel, como eram chamadas essas músicas eróticas. Homem podia.
Cantor romântico podia falar de sexo, mas mulheres não tinham essa mesma liberdade. E a Rita conseguia falar e transformar em algo natural. Aqui ela tá gravidona com o maridão na capa. A Rita conseguia celebrar o prazer sexual feminino, que é muita coisa para aquela época. Isso tem muita força. Isso foi muito liberador para as mulheres que vieram depois. Eu poderia falar por horas aqui, mas para você que não conhece a história, fica esse resumão para deixar bem claro que várias Ritas Lees contribuíram para a música e para a cultura brasileira e para o mundo. Ela hoje está lá no sítio dela gravando umas coisinhas sem compromisso, cuidando dos seus bichos, acabou de enfrentar um câncer, espero que tenha ainda muitos e muitos anos pela frente, e foi um prazer enorme ter passado mais de uma hora ouvindo as suas histórias e alguns desabafos. Parabéns, Rita Lee. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante, e lute pela democracia como a Rita Lee tem feito desde sempre.